Bom dia, irmãos e irmãs, aqui estamos para a reflexão nesta manhã de domingo, dia 25 de abril, em que nós celebramos o Domingo do Bom Pastor. Neste Domingo do Bom Pastor, refletiremos o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. João 10, 11 a 18. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão no Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. João, capítulo 10, de 11 a 18. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. O lobo as ataca e as dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isto que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Ouçamos mais uma vez esse texto do Evangelho de João, no capítulo 10, versículos de 11 a 18. Eu sou o bom pastor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tem ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, todos os anos o quarto domingo da Páscoa é chamado o Domingo do Bom Pastor, porque todos os anos, neste quarto domingo da Páscoa, refletimos um pouquinho do Evangelho de São João no capítulo 10, aonde Jesus se apresenta como o bom pastor. O bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, que entrega a vida pelas ovelhas, mas porque sabe que depois pode resgatar a sua vida novamente, assim como Jesus fez. Jesus diz que ele é o bom pastor, conhece as ovelhas pelo nome, e as ovelhas escutam a sua voz e atendem a voz. Primeiro passo, nós somos as ovelhas deste rebanho do Senhor. Precisamos estar atentos à voz do pastor, ouvir a voz do pastor e atender ao convite do pastor. Nós temos reconhecido a voz de Jesus no meio de tantas vozes neste mundo afora. São vozes que clamam alto, vozes de intolerância, vozes de corrupção, vozes de intrigas, e sim, são muitas as vozes. Mas o bom pastor nos fala através da palavra de Deus, nos fala através das outras pessoas, nos fala nos acontecimentos.
temos que estar atentos para ouvir a voz do pastor e saber discernir, no meio deste mundo com tantas vozes, discernir a voz do pastor e seguir verdadeiramente a voz do bom pastor Jesus Cristo, nosso Senhor. Ouvir a voz do pastor é dar atenção a essa voz e buscar fazer acontecer a vontade de Deus na nossa vida. Ouvir a voz do pastor é pertencer a este rebanho. Existem ovelhas que não são deste rebanho, mas também elas ouvirão a voz do pastor. E como ele mesmo diz, haverá um só rebanho e um só pastor. Nós estamos trabalhando a favor deste rebanho, ou estamos ouvindo vozes deste mundo e muitas vezes multiplicando essas vozes, indo contra o trabalho do bom pastor e dispersando o rebanho do Senhor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Jesus é esse bom pastor que entregou a sua vida pelas suas ovelhas. E hoje ele divide o pastoreio com muitos e muitas pelo Brasil e pelo mundo afora. Todos nós que um dia fomos batizados, somos ovelhas deste rebanho, mas ao mesmo tempo também pastores deste rebanho. Devemos cuidar do rebanho e não causar dispersão, mas reunir o rebanho diante de um só pastor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele mesmo se põe ao meio da comunidade e diz: a paz esteja convosco, pois quando ele é o centro, existe na comunidade a plenitude, a paz, a justiça, a solidariedade, a comunhão fraterna, ou seja, tudo de bom. Mas ele tem que verdadeiramente ser o pastor. E nós, como ovelhas deste rebanho, temos que ouvir e praticar aquilo que o bom pastor pede de nós. Sejamos ovelhas do rebanho do Senhor, mas sejamos ovelhas dóceis, não ovelhas de cabeça dura e coração insensível, que não ouvem a voz do pastor, ou que ouvem a voz do pastor, mas fazem ouvido de mercador, entra aqui, sai acolá. Outro fato importante é nos colocarmos numa atitude de respeito aos pastores constituídos que o Senhor colocou à frente do seu rebanho: o Papa, os bispos, os padres. Vivemos uma crise de autoridade muito grande e muitos já não respeitam o pastor e muitas vezes tentam manchar a imagem do pastor. Vemos isso o tempo todo, pessoas falando contra o Papa, contra os bispos, contra a CNBB. Sejamos ovelhas deste rebanho, mas sejamos ovelhas dóceis, que escutam a voz do pastor, porque o pastor primeiro é Jesus Cristo, nosso Senhor. Busquemos fazer a vontade dele, nos colocando a serviço uns dos outros. Isto é o que Jesus pede de nós. Ele é o bom pastor que entrega a sua vida em resgate por nós. E nós, como ovelhas deste rebanho, devemos agradecer e viver segundo ovelhas deste rebanho. Quem me conhece, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas, porque o Pai não quer que se perca nenhum daqueles que o Pai lhe deu. E se nós nos perdermos, não foi por culpa do pastor, mas porque nós quisemos, nos desviamos e não ouvimos a voz do bom pastor. Façamos acontecer a vontade de Deus na nossa vida. Ele recebeu de Deus uma ordem de dar a vida por nós, e ele entregou a vida para que nós tenhamos a vida eterna. Mas para termos a vida eterna, precisamos ser ovelhas que ouvem a voz do pastor e que seguem os passos do bom pastor. Existem mercenários entre nós. No mundo existem muitos mercenários. E nós, muitas vezes, deixamos de ouvir a voz do pastor para ouvir a voz de mercenários, daqueles que querem fazer segundo a sua vontade e não segundo aquilo que é o projeto de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, minha irmã, desça sobre você, sobre a sua família, e sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, o bom pastor, de São José e da divina pastora, a bem-aventurada Virgem Maria.